Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais este Show de Química, diretamente dos estúdios 1 do Aula Paraná, para sua casa, galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Robert e vamos juntos nessa aula maravilhosa que a gente preparou para vocês, tá? Estão prontos, estão acomodados, estão quentinhos e confortáveis? Eu espero que sim. Antes de começar a aula, vamos para, recadinhos do Core para vocês, do coração. Câmera 2, produção, por gentileza. Atenção, você aluno que está assistindo as aulas pela televisão, não esqueçam de agendar um dia e um horário, tá? Para fazer a entrega dessas atividades. E você que está acessando lá fielmente o Classroom, não esqueçam que a chamada mudou. Agora você precisa realizar a atividade obrigatória da aula, entregar ela e assim que você enviar, a sua presença automaticamente vai estar registrada. Tranquilo? Beleza? Sem dúvidas nenhumas, esse recado já vem passando há algum tempinho para vocês, né? Mas é sempre bom para vocês não esquecerem, certo, galera? Então, gente, bora começar essa aula maravilhosa, porque eu estou pronto aqui, eu espero que você também esteja pronto e vamos juntos daquele start, né? Eu digo show daqui, você diz show aí da sua casa, chama a família, chama o cachorro, para todo mundo falar show também, todo mundo, 1, 2, 3 e show, galera! Sensacional! Muito obrigado pelo carinho, inclusive, que vocês estão tendo por mim, mandando mensagens, mandando até dúvidas, né? Pode mandar lá nas redes sociais que eu vou responder com certeza. Obrigado por todo o carinho que vocês têm tido, beleza? Objetivos da nossa aula de hoje, gente, é fazer uma retomada das funções orgânicas que nós trabalhamos anteriormente, tá? As 3 últimas funções que nós trabalhamos, que são os organometálicos, os ácidos sulfônicos e os tiocompostos. E quer um spoiler? Vem para a câmera 1. Posso contar uma coisa para vocês, gente? Essa é a última aula de funções orgânicas, senhoras e senhores. Essas 3 funções foram as últimas funções que nós trabalhamos na química orgânica com vocês. Aleluia, né? Desde o primeiro trimestre, né, vendo funções orgânicas, passo a passo e tudo mais. Então hoje chegamos ao final e você pensa, poxa vida, né, o que será que a gente vai fazer a partir de agora? Não se preocupe, tem muito mais coisa agora para a gente trabalhar também. Vamos trabalhar um pouco das propriedades desses compostos orgânicos em geral, questão de basicidade, de acidez, de polaridade, por aí vai, e depois a gente vai entrar em isomeria. Então aguarde aí cenas dos próximos capítulos, senhoras e senhores, que vem muita coisa bacana aí para vocês do terceirão. Show? Show! Câmera 2, então, por gentileza, aula de número 28, vamos fazer essas retomadas, né? Antes de eu passar exercícios para praticar, vou explicar ou relembrar com vocês rapidamente um pouquinho de cada uma dessas funções que nós trabalhamos nas aulas anteriores, tá? Então a primeira são os organometálicos, certo? Que são compostos que possuem pelo menos um elemento metálico ligado na minha estrutura, no meu composto orgânico. Tá? Então, quando você vê lá que tem um metal ligado a um composto orgânico, são organometálicos. Normalmente, nós temos o magnésio, que aí nós temos também uma questão particular do magnésio, né? A gente já vai explicar para vocês, já vai relembrar, né? Pode ser o zinco, pode ser o chumbo, pode ser mercúrio, pode ser alumínio, pode ser qualquer metal, velho. Qualquer metal que esteja ligado a um composto orgânico são compostos, então, organometálicos, certo? Palavrinha difícil de falar, né, galera? E nós temos, né, aquela peculiaridade que eu falei para vocês, né, que são os compostos de Grignard, certo, galera? Aonde eu tenho um metal ligado ao carbono, que é o magnésio. E esse magnésio também vai estar ligado com um halogênio, tá? Então eu tenho uma cadeia carbônica. Ligado a essa cadeia, eu tenho um átomo de magnésio e ligado a um átomo de magnésio, eu tenho um halogênio, né? A galera lá das famílias 7A ou grupo 17, flúor,
cloro, bromo e iodo, tá? Normalmente são esses 4 aí que podem aparecer para vocês ligados a esses compostos, tá bom, galera? Show de bola? Então é isso, né? Esses são os compostos de Grignard. Eu tenho aqui o esboço, já trabalhei nas aulas passadas, mas é bom relembrar sempre, né? Então eu tenho o carboninho ligando ao magnésio, que está ligado aí ao elemento X. Isso me lembra muito meninas superpoderosas, né? O elemento X. E esse elemento X pode ser um dos halogênios, seja F, Cl, Br ou I. Show de bola? Maravilha, então. Então, para dar nome, né, a gente usa o nome do radical mais o nome do metal. Então, nesse caso, usamos o radical e não aquela tabelinha de nomenclatura, né? Não usamos o met, et, prop, an em in e o hidrocarboneto correspondente terminando em o, tá? A gente usa o radical, metil, etil, propil, que está ligado, então, ao meu metal, certo? Então, nesse caso aqui, galera, perceba que eu tenho o lítio como metal, certo? Esse lítio está ligado a um radical orgânico. Esse radical, ele possui, então, 3 carbonos, certo? Radical para 3 carbonos, propil. Perceba que esse lítio se liga à ponta da cadeia, né? Então é o N-propil, ou normal propil, ou só propil. Propil, lítio, tá? Professor, e se tivesse esse lítio ligado aqui no meio? Bom, ia mudar o nome do radical, né? Ao invés de ser propil, ele seria o isopropil, tá bom? Então lembrem que o meu ligante, né, ele interfere no nome. Se está ligado na ponta desses 3 carbonos, é o propil. Se estiver ligado no meio, então é o isopropil. E aqui, então, eu tenho o trietil, certo? São 3 radicais etil ligados ao alumínio. Então, trietil, alumínio, certo? Beleza, então. E os compostos de Grignard, né? Eu utilizo fluoreto, brometo, cloreto, iodeto, dependendo aí de qual elemento eu estou falando, né? Eu só vou trocar afinal a última letra, que é o O, né? E acrescentar a palavra eto, mais o nome do radical e finalizo então com a palavra magnésio. Então aqui eu tenho 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é o cloreto, né, por causa do cloro, etil, o radical ligado, magnésio, que é o elemento, né, um composto de Grignard. E aqui eu tenho então o brometo de vinil magnésio. Já falei para vocês, né, esse radical com 2 carbonos, com uma dupla ligação entre eles, não é o etil. Já pedi para vocês anotarem, inclusive, né? Se você puder ter aquele seu dicionário da química, aquela tabelinha onde você anota os radicais para você sempre consultar, é bacana, porque quanto mais você utiliza essa tabelinha, quanto mais você consulta ela, mais fácil é depois para você lembrar. Vai chegar uma hora que você vai pegar essa tabelinha, vai rasgar e falar assim, ó, eu sei de tudo, não preciso mais dela, certo? Beleza então, galera. Temos os ácidos sulfônicos também, senhoras e senhores, que é uma classe de compostos orgânicos que caracteriza pelo esse grupo funcional aqui, ó, SO3H, tá? Esses são, então, os ácidos sulfônicos, que é a mistura, né, uma reação entre um hidrocarboneto, né, e o ácido sulfúrico. Eu só cortei aqui a molécula para facilitar, né, para tirar esse OH junto com o hidrogênio do hidrocarboneto, que forma então a água, né? Lembra disso? Sim. Então esse aqui, senhoras e senhores, é o meu grupo funcional dos ácidos sulfônicos, galera. A radical ligado, né, a um SO3H. Beleza? Tranquilo, né? Para darmos nome à palavrinha ácido, perdão, mais o prefixo indicativo, né? Met, et, prop, but. O infixo que trabalha com o tipo de ligação, então an, in. E eu termino então com a palavra sulfônico, certo, pessoal? Tranquilo? E aí, eu passei alguns exemplos, mas estou repetindo esses exemplos aqui para vocês relembrarem um pouquinho, né? Eu tenho aqui o ácido 2-butano sulfônico ou ácido butano 2-sulfônico, tá certo?
Tranquilo? E aí, eu tenho aqui alguns outros exemplos que eu já passei para vocês nas aulas anteriores. Lembram disso? Sensacional? Show de bola? Maravilha! Essa é uma aula mais para relembrar, para fazer aquela retomada, né? Então não é aquele conteúdo, um conteúdo novo. É mais para a gente relembrar, para que a gente possa ir com calma, né? Sempre prezando pela qualidade das aulas e para que principalmente vocês aí de casa consigam acompanhar, né? Para a gente não acelerar muito, beleza? Então a gente sempre dá uma pisadinha no freio aí para ficar mais fácil para vocês, tá? E nós temos os tio compostos, certo? Que são compostos que possuem um ou mais de um átomo de enxofre como grupo funcional, tá bom? Os principais são os tióis, né, ou tioálcoois, e os tioéteres, tá? Isso que inclusive eu trabalhei com vocês nas aulas passadas, certo? Mas também existem outros, como os tios ésteres, cetonas e os tiofenóis. Certinho? Belezinha? Tranquilo? Lembra de tudo isso? Professor, lembro, eu tenho aqui anotado aqui. Sensacional, maravilha, né? Os tióis, né? É como se fosse um álcool paraguaio. Lembra, galera? Então, ao invés de ter o grupamento OH, eu tenho o grupamento SH, certo? Vem, produção, para a câmera 2, por gentileza. Cheguei. Então, aqui eu tenho dois exemplos, né? Eu tenho o etanol, que é o álcool, correto? Grupo funcional é o OH. E eu tenho o etanotiol, que tem como grupo funcional o SH. Certo, pessoal? Tranquilo? Perfeito, então. Nós temos os tioéteres também, que ao contrário dos éteres, que possui o oxigênio entre dois átomos de carbono, eu tenho o enxofre entre dois átomos de carbono, tá bom? Então aqui eu tenho o exemplo do metoxetano, que é a nomenclatura do éter, e aqui eu tenho o sulfeto de metiletila. Então, o nome do sulfeto mais o radical menor e o radical maior. Belezinha? Acrescentado com a letra A, então, no caso, metiletila. E aí, para fechar, né, nós temos aqui as comparações. O éster com o tioéster, né? Veja que só troca o elemento, no lugar do oxigênio, tu coloca um enxofre, certo? Cetona, tiocetona, ao invés da minha dupla O, é uma dupla S. O fenol, que é o OH, ligado ao anel aromático, o tiofenol, que é o SH, ligado ao anel aromático. Então é fácil, né? Lembrou desse nome? Tiocompostos são os enxofres. É como se o enxofre fosse tio do oxigênio. Tá, é mais ou menos assim, tá? Só para tentar fazer com que vocês lembrem qualquer coisa, beleza? Mas agora chega de brincar, chega de falar, chega de explicar, chega de retomar, porque chegou o momento de praticar, senhoras e senhores. Primeiro exercício está aqui na tela para vocês. Fala um pouquinho sobre os tioéteres, certo? Aí eu tenho um exemplo, né, de como eu dou o nome a esse composto, sulfeto, mais o nome do radical, mais o nome do radical acrescentado de A. Eu tenho um exemplo aqui, né, que é o sulfeto metil, que é o radical menor, propil, que é o radical maior, mais a letra A. E baseado nisso, né, eu quero que você me dê o nome desse composto que está aqui embaixo. Para facilitar para vocês, vou dar 5 alternativas para você pensar na resposta, tá? Então está aqui o composto, pense no nome e aí faz aí que eu vou ficar esperando aqui.
Voltamos, senhoras e senhores, diretamente aqui dos estúdios Zoom, não é da Globo, mas é do Aula Paraná, sensacional. Inclusive um abraço para o Jonathan, que é o maestro dos botões, comandando a área aqui, e também ao seu Rubens, nosso cameraman, que dá todo o suporte. Pensa num senhor sensacional que tive a honra de conhecer. Vocês estão perdendo, viu? Que homem, senhoras e senhores. Vamos lá então, galera. Aqui qual é o nome desse composto, hein? Me conte. Lembra? Sulfeto, certo? De os dois radicais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, são iguais. Concordam? Que é o radical etil. Tenho que usar o prefixo, né? Quando é um é só o nome, quando são dois eu coloco o prefixo di. Sulfeto de dietila. Letra C. Letra C de sulfeto, galera. Letra C de show. Não, essa piada não cola mais, né? Próximo exercício aqui na tela para vocês, tá? Eu tenho umas reações genéricas aqui, certo? E a partir, com base nisso, eu tenho aqui duas reações, certo? Eu tenho a reação A, né? Eu tenho o meu produto A, que vai formar um composto de Grignard, certo? E esse composto de Grignard vai reagir com o bromo, formando lá o MgBr2, e vai sobrar um hidrocarboneto nisso tudo, tá? Então eu quero que vocês pensem aí na casa de vocês, tá? Qual é o composto Nossa Senhora, qual é o composto de Grignard que vai formar aqui em A, certo? E qual é o hidrocarboneto que vai formar em E? É fácil, né? É só juntar tudo, sabe, galera? E aqui também, ó, você tira o magnésio, tira o bromo, pega todos os carbonos que sobrou e dá um nome para ele, ó. Faz lá que eu tô esperando aqui.
Tempo esgotado, senhoras e senhores. Conseguiu fazer aí? Jura pra mim? Mesmo? Gente, não fale certo, hein? Porque acho que esse exercício eu dei uma judiada em vocês, não dei? Deu uma embaraçada. Por isso que eu vou vir aqui pro quadro para explicar junto com vocês, beleza? Então, ó, chega aqui comigo. Eu tenho lá esse composto, vai reagir com magnésio, formando o composto A. Gente, é muito fácil, é só juntar, beleza? Junta eles com o magnésio, formando então um composto de Grignard, tá certo, galera? E esse composto de Grignard é o brometo, lembra? O brometo de etil, que é a minha conexão, né? A minha ligação, o meu radical ligado ao magnésio, certo? Então, brometo de etil, magnésio, tá bom? E aqui, esse composto vai reagir com esse outro composto aqui. E já fala ali para você na reação que vai formar isso aqui, ó. Tranquilo? Ou seja, basta você juntar os carboninhos que sobraram, né? Então, sobrou lá, ó, H3C, CH2, CH2 e CH3, ó. Que composto é esse aqui? Esse tá fácil de falar, né, galera? 4 carbonos, but. Só a ligação simples entre átomos de carbono, hidrocarboneto, termina em O. Ou seja, qual é a resposta correta, senhoras e senhores? É a letra E. O composto de Grignard formado é o brometo de etil magnésio e o hidrocarboneto formado, que é o meu B, é o butano. Show de bola? Tranquilo? Judiei um pouquinho de vocês, né? Faz parte da vida. Próximo exercício, eu tenho aqui um composto, né, um ácido sulfônico representado, certo? E eu quero que vocês me deem o nome dessa estrutura. Faz aí, senhoras e senhores, que eu vou ficar aqui esperando.
Muito bem, senhoras e senhores, voltamos! Conseguiu fazer? Um pouquinho mais fácil, né? Só lembra, né, galera, a questão da numeração, tá? A numeração, ela tem que partir colocando o meu grupo funcional no menor carbono, tá? Então lembrem disso. Portanto, eu tenho que numerar minha cadeia da direita para a esquerda, do S para cá, tá? Então, carboninho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que cada pontinha, né, as primeiras aulas que eu passei para vocês, corresponde a um átomo de carbono, ok? Beleza? Certo, pessoal? Então, olha só. No carbono 4, eu tenho um radical metil. A minha cadeia é composta por 6 carbonos, a cadeia principal, certo? E o grupo funcional. Então, 4 metil. Cadeia principal, 6 carbonos, hexano, né? E 1, porque o grupo funcional está ligado no carbono 1, sulfônico. Show de bola? Belezinha? Tranquilinho? Maravilhoso! Sensacional, senhoras e senhores! Agora, um exercício para você treinar um pouquinho também das outras funções. Eu tenho a coluna A com o nome e a coluna B com a função. Relacione as colunas que eu volto daqui a pouco com a resposta.
Voltamos, senhoras e senhores. Esse exercício, do jeito que eu judiei vocês nos dois últimos, esse fica mais tranquilo de você lembrar, certo? Até porque, né, a gente faz um remember aí de várias funções que nós trabalhamos já ao longo do Aula Paraná com vocês, né? Então vamos lá, galera. O benzeno, ele é o que, galerinha? Ele é um hidrocarboneto. Sensacional. Etoxetano, lembra dessa nomenclatura? Essa nomenclatura, ela corresponde a que função orgânica? Sensacional. A função éter. Metanoato de etila. Essa nomenclatura pertence a qual função? Sim, os ésteres, né? Que são flavorizantes, são aromatizantes, utilizados em essências, tá bom? Propanona, galera, aquela lá que a mulherada usa para tirar esmalte da unha, hein? É uma cetona. E para finalizar, o metanal, que também é conhecido como formol, é um aldeído. Beleza? Essa estava mais tranquila? Conseguiu acertar aí? Show de bola? Sensacional? Espetacular? Maravilhoso? Então, ó, para fechar a aula de hoje, o último exercício. Faz aí. Estou esperando aqui.
Senhoras e senhores, estamos de volta para resolver mais um exercício. E tempo da nossa aula também se esgotou. Vamos corrigir e finalizar essa aula maravilhosa então, galera. Eu quero aqui nesse exercício que vocês me indiquem 3 compostos que apresentam oxigênio através da nomenclatura, tá bom? Então, olha, a resposta certa é a letra C. Ácido fórmico, que é o ácido metanóico, é um ácido carboxílico, né? C-O-OH, que é inclusive aquela formiguinha vermelha que te pica, sabe? Que dói pra caramba, que arde. É esse veneninho que eu tô falando. Butan 2-ol ou butanol 2, certo? É um álcool. E a propanona, que é uma acetona, né? C-O, que é o grupo funcional. Então, esses 3 compostos aqui correspondem a compostos formados pelo elemento químico oxigênio, certo, senhoras e senhores? Lembrando, fazendo um remember do que nós vimos hoje, fizemos uma retomada de 3 funções orgânicas, os organometálicos, os ácidos sulfônicos e os tiocompostos, além, obviamente, de exercícios para praticar. Beleza? Da minha parte, eu só tenho a agradecer. Agradeço essa produção, maestro Jonathan nos botões, seu Rubens no cameraman, todo o suporte, a Miriam que está aqui acompanhando a gravação, agradeço ao Davi e a Beth também por todo o suporte técnico e ao meu querido, meu amigo, meu grande colega Tiago no intérprete, interpretando a aula de hoje. Toca aqui, Tiago! Valeu, garoto! Um beijo no coração, nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!